Oi, pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido para vocês, vou gravar aqui a aula de introdução e estudo de textos e a aula de tipologias e gêneros textuais, tá? Para vocês poderem revisar esse assunto, quando quiserem e puderem. Pessoal, ah, no estudo de texto, a gente começa se perguntando o que que é um texto, né? Um texto, pessoal, vai ser um conjunto organizado de ideias. Ah, prof, não é de palavras. Não, a gente vai ver que é de ideias, tá? E esse conjunto, ele apresenta um sentido e tem um objetivo comunicativo. Qual que é o objetivo de um texto? O objetivo de um texto é fazer uma comunicação entre o emissor, que é quem fala, quem escreve ou desenha, né? Porque a gente falou ali que o texto ele é um conjunto de ideias, né? Então, não necessariamente vai ser a palavra, mas pode ser algo que tu tá falando ou algo que tu tá desenhando, desde que passe uma mensagem, né? E o receptor vai ser aquele que lê ou quem ouve ou lê, né? Então, voltando aqui, o texto é só texto escrito? Veja que essas duas figuras. No semáforo, a gente tem uma ideia do que cada luz representa. No vermelho é para eu parar, no verde eu posso ir com o carro ou com a moto, né? Então, no vermelho, o carro fica parado e o pedestre pode passar, né? E no verde, no verde, o pedestre tem que esperar o carro passar, né? Então, assim, passou uma mensagem para você, foi feita uma comunicação para você, foi, não foi? Então eu posso chamar isso de texto. De semelhante forma, essa pessoa aqui fazendo sinal de silêncio tá passando também a mesma ideia do que se eu escrevesse com palavras, faça silêncio, certo? Então, por isso eu posso dizer que isso também é um texto, tá? E aí a gente se pergunta, né? Tá, mas quais são os elementos que caracterizam um texto? Porque o texto é a estrutura que vai passar alguma ideia, mas ele tem que ser construído de alguma maneira. Tem que ter regras para construir esse texto, né? Então, as regras primeiro que a gente vai falar são as regras de coesão, tá? E aí, dentro de coesão, a gente tem os subitens de referencial, tá? O que que é esse referencial? É você conectar toda a sequência do texto, das ideias, né? Conseguindo retomar as ideias iniciais no meio e no fim do texto. Então, por exemplo, quando eu falo assim, Caio foi à feira, depois Caio foi ao mercado, depois Caio foi para casa estudar, tá? Então, veja Caio, é algo que eu digo desde o começo do texto, e aí eu vou nominalizando o sujeito das minhas orações, né? Para dar uma sequência que ligue o começo do texto e o fim do texto, que é o nesse caso desse texto, né? É falar que o mesmo sujeito está fazendo ações diferentes, tá? Agora, se eu quiser isso é nominalização. E se eu quiser pronominalizar, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar esse segundo e esse terceiro Caio. Então, por exemplo, Caio foi à feira e Caio foi ao mercado e Caio depois foi estudar. Em vez de eu falar Caio as três vezes, eu troco o segundo e o terceiro por ele. Então, assim, ó, Caio foi à feira, depois ele foi ao mercado, depois ele foi estudar. Então, eu pronominalizei esse texto. Em vez de usar Caio várias vezes ficar repetido, eu coloquei um pronome. E daí, como eu já citei Caio na primeira vez, ali no meio e no fim, vocês entendem que ele se refere a Caio, né? Então, isso eu chamo de referenciar o texto através de pronominalização. Existe a mesma coisa com o numeral, com a elipse, que é depois a gente vai ver o que é elipse, né? Que é basicamente você suprimir o sujeito e colocar uma vírgula no lugar, e com essa vírgula você subentende que você está falando de Caio, tá? Ahn,
E daí tem a coesão do tipo sequencial, né? Temporal, de conexão e de consequência. O que que seria o temporal? Seria em que período está ocorrendo o meu texto? Está ocorrendo de dia, de tarde, de noite? Está acontecendo em qual estação do ano? Na primavera, no verão, no outono? Está acontecendo aonde? De lugar, assim, né? Na rua, no parque, na cidade. Então, essa questão de temporalidade, de lugar, né? Também fazem parte do texto. A questão da consequência, a consequência, ideia de já que você fez isso, as consequências serão aquilo, ou em decorrência disso. ah, tais fatos aconteceram. Então tem toda uma ideia de consequência, né? Essa conexão aqui que a gente vai ver, que tem os tipos de conexão, por exemplo, usar os conectivos dessa forma, ou não obstante a, assim por diante. Então eu vou usando vários conectivos frasais para dar link, né? Para dar liga em todo o meu texto. Então, isso é um outro tipo também de coesão que eu chamo de sequencial, tá? Quais outras características que vão fazer parte do meu texto? O conhecimento linguístico, né? Vocabulário e gramática. Então, cada idioma vai ter o seu vocabulário e a sua gramática diferente. O conhecimento textual, né? Qual que é a natureza desse texto, né? Quando a gente fala de natureza, a gente vai ali pensar em tipologia textual. E o funcionamento e organização desse texto, que se trata do contexto. Ali na frente a gente vai ver que se trata de gênero textual. Por quê? Porque o tipo textual, ele vai ser como que esse texto ele é formatado, tá? Então esse texto ele é formatado nos moldes de narração, nos moldes de descrição, nos moldes de dissertação, cada tipo de texto vai ter determinados elementos para caracterizar ele, se é dissertativo, se é descritivo, né? Se é narrativo. E aí, só que aí quando eu falo de funcionamento e organização de texto, eu já estou querendo falar quais os objetivos sociais desse texto. E aí, nos objetivos sociais, eu vou pensar em gênero textual. Então, esse texto, ele é uma crônica, ele é um poema, ele é uma receita de bolo? Em que contexto esse texto está inserido e qual objetivo tem esse texto, né? Aí eu vou falar de gênero textual, a gente vai ver ali na aula seguinte. Conhecimento prévio é uma coisa também importante para o texto, né? Porque para você fazer um texto, você tem que ter uma bagagem cultural e não só sua, mas também de quem está lendo o texto, né? Porque você tem que compartilhar o conhecimento, um conhecimento em comum para que que eu fale possa ser compreendido, pelo outro, né? Então não adianta eu falar palavras que o outro não conheça ou de conteúdos que o outro não conheça sem me explicar de uma forma que o outro entenda, porque daí eu não estou fazendo uma comunicação acontecer, né? Então, esse conhecimento prévio, conhecimento compartilhado, na verdade, né? Trata-se disso, de tornar a comunicação possível, né? Então, outras características do texto, tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas aqui é só para vocês terem noção, tá? Mas, por exemplo, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade. O que que é intertextualidade? É você conectar dois tipos diferentes de texto, ãh, um ligado ao outro. Por exemplo, aqui é uma foto clássica de quem? Quem que vocês acham que? Dos Beatles, né? O dos Beatles, sendo aqui representados através dos Simpsons. Então, a gente reconhece logo que é o desenho dos Simpsons, mas a gente reconhece que está fazendo referência, né?
há um outro contexto, que é o contexto dos Beatles, que é aquela foto clássica que todo mundo conhece. Então eu posso chamar isso de intertexto. Qual é o exemplo de outro de intertexto? Wikipédia. Wikipédia, você entra lá nos textos e tem aqueles hiperlinks onde você clica nos hiperlinks e abrem outros textos. Aquilo também, isso eu também posso chamar de intertextualidade. Memes. Vários memes têm intertextualidade, porque eles vão fazer humor com algum conhecimento, com algum outro texto, com alguma outra situação prévia, então eles estão conectando, muitas vezes, uma imagem a outra com um fim de humor. Então também posso considerar como intertexto, tá? Intertextualidade é isso, são conectar dois textos diferentes ou mais. O que é intencionalidade ali? É o objetivo que seu texto se propõe, está relacionado com o gênero textual, a gente já viu. A aceitabilidade é a questão do receptor confiar no que o emissor está dizendo, né? Então, por exemplo, aqui eu não estou utilizando uma linguagem do dia a dia de vocês, uma linguagem que vocês entendem instantaneamente, mas vocês confiam que o que eu estou falando aqui para vocês é algo que faz sentido e que é algo que é importante para a construção do conhecimento de vocês para passar no vestibular. Então, na minha posição de professor, eu estou passando uma confiança para vocês do que eu estou falando é útil para vocês, tá? Então, essa aceitabilidade é a confiança que o receptor, né, vai ter em relação ao emissor. No caso, vocês são os receptores, estão recebendo a informação que eu estou passando, e eu sou o emissor. Vocês estão confiando de que eu estou falando vai ser útil para vocês e que vocês, por mais que não entendam a primeira vista, vão entender depois, né? Então isso é aceitabilidade, partindo, fazendo um pacto subentendido entre emissor e receptor, tá? E eu coloquei esse diploma aqui porque o diploma justamente representa isso, né? Representa assim, ó, aquele cara se preparou para isso, então eu vou ouvir o que ele tem a dizer porque o que ele tá falando pode me ser útil. Tá? Ele não é um qualquer. É tipo, eu coloquei essa imagem por isso, tá? Aceitabilidade. Informatividade, o texto ele tem que ser, obviamente, caracterizado por informações. Situacionalidade, né? Em que contexto esse texto está, esse texto está inserido? Porque, assim, se você ouvir promessas de uma pessoa que você confia no ambiente seguro, você vai dar uma certa validade pro texto dessa pessoa. Agora, se você ouvir esse mesmo discurso de promessas numa campanha eleitoral, você já não vai dar o mesmo tipo de valor, porque você sabe que já é de comum acordo aqui no Brasil, pelo menos, que políticos fazem promessas que não cumprem, certo? Então, o mesmo texto, dependendo da situação, pode ter valores diferentes, tá? E aí, galera, uma coisa importante aqui é diferenciar interpretação de compreensão, tá? Muitas vezes a gente julga como a mesma coisa, mas não é. Interpretar uma coisa e compreender é outra, e isso é importante para a gente responder as perguntas do vestibular, porque ali muitas vezes no vestibular, o que que acontece? A gente lê errado o comando da questão, acha que a gente tem que dar a nossa opinião, vai lá e em vez de ver o que o autor quer, a gente marca a opção que está de acordo com a nossa opinião e acaba errando a questão. Então é importante a gente saber aqui no texto a diferença entre interpretar e compreender, tá? Então, para interpretar, quando eu digo interpretar, eu tô querendo dizer o quê? Eu tô querendo dizer para você pensar nos conceitos de explicação, de comentário, de julgamento, de tirar conclusões e de deduzir. Ou seja, interpretar vai muito do conhecimento que o leitor tem também. Então, através do texto infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que qual é a intenção do autor ao afirmar que?
Principalmente aqui, ó, através do texto infere-se que, é possível deduzir que. Então, exige um grau de conhecimento ali do leitor sobre aquele assunto e ele vai e é importante que o leitor ele responda com base nos seus conhecimentos prévios também, né? Diferente de compreender, porque compreender você não vai contribuir com seus conhecimentos, não vai contribuir com as informações que você já tem para tirar conclusões baseado no seu julgamento também, no que está no texto, mas no seu julgamento. Aqui na compreensão, eu vou estar mais apegado ao que está escrito no texto, independente do que eu penso, independente do que eu ache, né? Então ali, ó, o tipo de enunciado. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correto ou errado a afirmação. Principalmente em temas polêmicos, pessoal, como, sei lá, aborto, legalização das drogas, maioridade penal. Vai ter questão que vai colocar alternativas polêmicas e as pessoas, em vez de colocar, quando tem esse tipo de enunciado aqui que está pedindo para você se ater ao que o autor pensa, muitas vezes o que a pessoa vai fazer? Vai colocar a questão que está de acordo com os valores dela e não de acordo com o que está sendo pedido na opinião, de acordo com o que o autor escreveu ali no texto. Daí a pessoa vai lá e erra a questão. Tomem muito cuidado com isso, tá? Então, aqui eu já falei, mas só reforçando, quais são os erros de interpretação? É justamente você extrapolar, sair do contexto, né, acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio, quer pela sua imaginação, né? Pode acontecer o contrário também, né? Que é a redução. O que que seria essa redução? É tipo assim, tem um texto enorme lá no Enem, geralmente tem esses textos enormes. Daí ele pede para tu dizer qual que é a ideia geral do texto. Aí você se apega a um parágrafo lá do texto para dizer que o texto ele diz certa coisa, tá? Mas na verdade, quando você leva em consideração todo o texto, ele diz outra coisa. Então, tome cuidado com isso também, porque quem faz a prova às vezes pode te confundir e colocar, tipo, um parágrafo que destoe dos demais, da ideia geral do texto e você se apegar só àquele parágrafo, tá? Então, você sempre tem que levar em consideração o texto como um todo, tá? E também dentro disso tem a contradição, né? Ah, que é o que eu te disse assim, né? De o texto apresentar ideias contrárias ao candidato, fazendo tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Tá bem, pessoal? Então, essa foi a primeira aula de estudo do texto, tá? Isso aqui geralmente não cai assim diretamente no Enem, isso aqui é só para a gente começar a discutir a construção do texto para vocês entenderem melhor lá no futuro o que realmente cai. Por exemplo, tipologia e gênero textual, que é a aula que a gente vai começar daqui a pouco, tá? Vou parar aqui um pouquinho a gravação e tomar uma água e daí eu volto para parte 2 da aula, que é tipologia e gênero textual. Então estiquem aí bem, tomem uma água também e a gente já volta, tá? Voltando então, pessoal, agora a gente vai falar sobre tipologias e gêneros textuais, tá? Então, tipo textual, qual que é a definição? A definição de tipo textual é um conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida e facilmente identificado por suas características predominantes. O termo tipologia textual, que é um outro tipo de nomenclatura possível, designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionada com questões estruturais da língua, determinadas por aspectos lexais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Objetivamente, dizemos que tipo textual é a forma como que o texto se apresenta, tá? Então, resumindo aqui toda essa definição, né, que é meio grande, meio abstrata, o que é o tipo textual? É a estrutura do texto.
como é que esse texto ele é estruturado, né? Em suma ali, como ele vai se apresentar então. E aí, quais que são os tipos textuais que a gente tem, tá? É a narração, a descrição, a dissertação e a injunção. A narração vai ser caracterizada pela presença de alguns aspectos, dentre eles personagem, espaço, que é onde vai acontecer as ações, né? Então, aquela mesma coisa que eu tinha falado, vai acontecer aonde? Vai acontecer na cidade, na floresta, em que cidade, em que ambiente, né? No tempo, pode ser duração, período do dia, né? Se aconteceu de dia, se aconteceu de noite, se aconteceu na semana, no fim de semana. Ah, tem que ter narrador, né? Personagem e narrador são essenciais para a narração, né? Então não tem como ter narração se não tiver um personagem e não tiver um narrador, principalmente o narrador. Então, ali o exemplo. No intervalo, os alunos do Educamed desceram para tomar um café e depois subiram novamente as duas últimas aulas de noite. Então, qual que foi o tempo? Foi no intervalo. Quem foi os personagens dessa narração? Os alunos. Onde foi o espaço? Lá no prédio do Educamed, quando a gente tem aula presencial, tá? E aí e aí teve um narrador, né? Que é um narrador que não está definido aqui exatamente quem que é o narrador, mas tá em terceira pessoa, um narrador que vai narrar algo em terceira pessoa aqui, tá? Descrição. Descrição é o segundo tipo textual que a gente vai falar, que vai estar as características desse tipo textual vai ser detalhamento das coisas, dos lugares, dos ambientes e sempre compondo outro tipo textual. Ou seja, a descrição ela não vai estar preocupada em contar histórias, mas sim dar características. Então a descrição vai estar sendo marcada por o quê? Por adjetivos, por qualidades, tá? Então, cor, tamanho, altura, textura, sentimentos, enfim, vai caracterizando as coisas, tá? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista também subjetivo psicológico. Então, não é um tipo textual que geralmente está sozinho, porque um texto geralmente não é só descrição de coisas, tem um pouco de narração, né? Ou outro tipo textual junto, dissertação também. A gente vai ver ele mais para frente que é dissertação. Então sempre vai estar um pouquinho misturado, tá? E aí a gente vai ter a descrição subjetiva e a objetiva. Ah, a subjetiva vai apresentar as descrições de algo, porém vai evidenciar as impressões pessoais do emissor, do texto, tá? Então, qual que é a diferença entre objetivo e subjetivo em primeiro lugar? Eu não sei se você sabe, tá? Mas subjetivo vai ser algo que vai estar caracterizado pelas impressões pessoais de quem está descrevendo, pelos valores pessoais, pelos sentimentos. Então, o objetivo vai ter, por exemplo, vai ser a beleza no olho de quem vê, tá? Então, assim, se eu achei aquilo bonito, você achou aquilo bonito, é sua descrição objetiva ou subjetiva? Subjetiva, porque não necessariamente outra pessoa vai achar aquilo bonito também. É a tua impressão pessoal, tá? E o que que é uma descrição objetiva? É tu dar características que independem das suas impressões pessoais. Então eu olho para uma cadeira, eu falo assim, essa cadeira ela tem um tamanho tal, a largura tal, ela tem a cor tal, e qualquer outra pessoa que olhar e for solicitada para dar as descrições objetivas, vai dar as mesmas características, porque isso não depende da opinião da pessoa, não depende do que ela pensa a respeito daquilo. É algo que o objetivo é algo que é factual, que é o que a gente está vendo ali as descrições factuais da realidade, tá? Então, a descrição objetiva vai mais nesse sentido, e aí a definição ali, ó.
O texto vai procurar descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são retratos falados, manuais de instruções, verbetes de dicionários ou enciclopédias, tá? Então ali tenho dois exemplos de descrição subjetiva e objetiva. Na subjetiva, texto de O Primo Basílio, do autor Eça de Queiroz. Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias. No seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado, açutache com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco de calor de travesseiro, enrolava-se torcido no alto de a cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras, com o cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha, e no movimento lento e suave de seus dedos, os anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então, à primeira vista aqui, pessoal, você poderia dizer que é uma descrição que objetiva, né? Porque dá várias características realísticas, factuais de coisas. Então, o roupão ali, né? Ele é descrito de uma forma objetiva, né? Que é preto, que é bordado, que é largos botões. ah, o cabelo, como que o cabelo tá, né? Que ele tava louro, um pouco desmanchado, um tom seco, tá? E o que que tem de subjetivo ali nesse texto, tá? Tem ali, ó, perfil bonito. Bonito é uma descrição subjetiva, porque o que é bonito para mim pode não ser para você, tá? Suave ali também, lente suave. O que é suave para mim pode não ser suave para você, tá? Então, aqui eu coloquei subjetivo, embora tenha uma parte objetiva, majoritariamente objetiva, para mostrar para vocês que primeiro de tudo, descrição subjetiva e objetiva, na maioria das vezes vão estar misturados e que a gente tem que estar atento nas questões, porque geralmente eles vão dizer o que predomina, tá? Nesse texto aqui, eu diria que predomina é a descrição objetiva, não é nem subjetiva, apesar de estar dentro da descrição subjetiva. Mas tem uma descrição subjetiva também naquela parte ali de perfil bonito, etc. Tá? Agora vamos para uma descrição que seja totalmente objetiva. Olha ali, ó, na segunda parte. A vítima Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Não tem nada de impressão pessoal aqui. Eu posso dizer que é um texto 100% objetivo, tá bom? Próximo tipo textual, dissertação. Dissertação, então, pessoal, vai ser um tipo textual que vai estar preocupado em expor fatos, acontecimento e fazer uma argumentação expondo o ponto de vista e posicionando-se com o argumento. Então, eu tenho um texto dissertativo argumentativo e eu tenho um texto dissertativo expositivo. No texto dissertativo argumentativo, eu vou dar informações para tentar te convencer de algo, tá? Então, eu tenho ali escrito no texto. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas aos quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. Aí ali no fim diz, né? Portanto, um conselho deveras importante. Ao invés de jogar lixo nas ruas, guarde no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Veja que eu comecei com uma reflexão ali no início, né, sobre a importância de preservação do meio ambiente, para depois, ali no fim do texto, eu argumentar que diante dessa reflexão é importante que você não jogue lixo na rua. Tentei te convencer de um ponto. Então, por isso que eu digo que é um texto argumentativo. Por quê? Porque eu tentei te convencer de um ponto a partir de uma discussão, de uma reflexão de algo, que é a parte dissertativa.
E qual que é a diferença, prof, então, entre dissertativo e argumentativo e dissertativo expositivo? É que no expositivo eu não vou ser tão direto do tipo, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo por conta disso e daquilo outro, que eu tinha, no caso do texto ali, né? Se você, por conta de a gente viver no mundo onde a matéria é limitada, você tem que reciclar os materiais. Então, eu te dei um motivo pelo qual você tem que reciclar os materiais. Só que eu falei diretamente que você tem que reciclar os materiais, tá? Aqui no dissertativo expositivo, eu só te passo a informação técnica, mais técnica das coisas, com o mesmo objetivo, com o objetivo de te convencer de algo. Mas eu te passo as informações técnicas e eu deixo para você concluir aquilo. Eu te induzo àquele tipo de conclusão, mas eu não te digo direto que tu tem que concluir aquilo, tá? Tu conclui sozinho. Então, olha lá, o que está escrito. Os relatórios das organizações das Nações Unidas sobre gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Quando você lê esse texto, o que você fica na cabeça? Que você tem que se preocupar com a preservação da água, que você tem que fazer alguma coisa em relação ao consumo de água desenfreado, certo? É essa a mensagem que você fica na cabeça. Mas eu disse diretamente que você tem que se preocupar com a água? Não, eu te dei as informações. Por isso que é um texto dissertativo expositivo. Está tentando te convencer de algo, mas através da exposição e não através da argumentação, diretamente, tá bom? O último tipo textual é a injunção. O que é injunção? A injunção vão ser aqueles textos que vão estar preocupados com te dar ordem, recomendações ou sugestões. Vai estar marcado pelo quê? Pelo verbo no imperativo. O que é o verbo imperativo? É esse tipo de verbo que te dá sugestão ou ordem, tá? Que é vá, faça, coloque, comporte-se, todos esses verbos que dão essa ideia assim de ordem ou sugestão ou até súplica, né? Por exemplo, me ajude ou socorro, são textos que estão no modo imperativo e aí eles caracterizam a injunção. Quais são exemplos desse tipo de texto? Receita de bolo ou Bíblia, por exemplo, né, nos 10 mandamentos. Então, exemplificando na receita, o que que ele fala? Coloque 2 ovos, mexa por 30 minutos. Depois coloque no forno e espere mais 30 minutos. O que que ele está te falando, te dando? Instruções, né? Sugestões. E os 10 mandamentos, te dando ordens, né? Não matarás, não roubarás, não mate, não roube, não furtarás, tá? Então, também te dando ordem e sugestões. E aí eu digo que esse tipo de texto é injuntivo, tá? Pessoal, próximo tópico agora que a gente o terceiro e último tópico da nossa aula vai ser gênero textual. O prof vai descansar mais um pouco a voz, né? Porque minha voz não aguenta falar direto tudo. Daí a gente já volta daqui a pouco também, tá? Deixa eu pausar aqui. Até daqui a pouco. Pessoal, voltando então, parte 3 sobre gênero textual. Nós dizemos que gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação, de acordo com o seu uso de gêneros textuais diferentes. Então, pessoal, como eu tinha falado antes, né, enquanto tipologia textual vai estar preocupado com a estrutura do texto, como ele se apresenta, o gênero textual vai estar preocupado em qual situação de comunicação, qual uso do texto de acordo com o contexto que ele está inserido, tá? E aí, para exemplificar e ficar um pouquinho mais claro para vocês, nós temos vários tipos de gêneros textuais, dos quais vamos falar gêneros narrativos, dentre eles
crônicas, conto, piada, tira, charge, romance. Lembrando que na narração a gente tem que ter personagem, narrador, tempo, espaço, gêneros descritivos como aventura, romance, o romance sendo um tipo de narrativa longa, né? Reportagem. Gênero dissertativo, reportagem não deveria ter opinião, né? Mas acaba tendo, então a gente coloca ali dentro dentro do gênero dissertativo, o resumo, a resenha, que é o resumo mais opinião, artigos de opinião, etc. Né? Então, ali, o primeiro gênero que a gente vai falar dentre os gêneros narrativos é a crônica. A crônica é um relato de acontecimentos, de fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social e é veiculado por revistas e jornais, tá? Então, o que que é a crônica, pessoal? Fala do dia a dia, tá? E aí, para falar do dia a dia, e as pessoas prestarem atenção no que você está dizendo, você vai lançar mão do quê? De bastante subjetividade, de criatividade, muitas vezes de humor, né? Ah, aqui a gente tem um exemplo de crônica que está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro do autor Machado de Assis, tá? Vamos ler o texto aqui, e daí a gente discute as características do texto, tá? Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando a força do embaçar os outros embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame que é uma sensação penosa e a hipocrisia que é vício hediondo. Mas, na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade, como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, desapegar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque em suma já não há mais vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele não se estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Então, o que que esse texto está dizendo, pessoal? Um texto um pouquinho difícil à primeira vista, né? Numa linguagem que vocês estão acostumados, porque é uma linguagem mais erudita e é uma linguagem que era utilizada mais em uma outra época, né? No século, alguns séculos para trás. Então, acaba ficando assim, aparentemente, a gente estranha. Nossa, mas você falou, prof, que crônica é algo do dia a dia, não parece ser algo muito do dia a dia, mas é algo do dia a dia. Por quê? Porque tá falando sobre uma questão que faz parte da nossa vida, que é refletir sobre as nossas obrigações sociais e como que a morte ela nos liberta dessas obrigações sociais, né? E esse livro, ele, para quem nunca o leu, ele brinca com isso de uma pessoa que morreu já, ela narra a vida dela enquanto ela narra a vida dela enquanto ela esteve viva, tá? Por isso que ele é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que póstumas significa assim, que a pessoa já morreu e aí ela tá falando sobre a vida dela numa posição de defunto, tá? Então por isso que ele fala: "Ah, agora que eu estou morto, eu não preciso mais me preocupar com as obrigações sociais". E a gente pensa nisso no nosso cotidiano, né? O tanto de esforço que a gente tem que fazer para se adequar a várias coisas no nosso cotidiano, para se adequar às expectativas da nossa família, dos nossos parceiros, dos nossos amigos. São todas coisas que exigem esforço e comprometimento da nossa parte, que ali no futuro, talvez quando tu não estiver mais aqui, tu tá livre disso, né? Vale a pena? Não necessariamente vale a pena morrer para ficar livre disso, né? A vida tem outros prazeres que, inclusive, algumas obrigações sociais são prazerosas, né? Mas aqui ele coloca as obrigações sociais
como um fardo e que ele se liberta desse fardo quando ele, enfim, morre, tá? Então, isso aí é um exemplo de crônica. E conto. O que que é conto? O conto vai ser uma narração que pode ser baseada em fatos reais ou fictícios e que pode conter todo tipo de personagem, tá? A finalidade do conto, pessoal, é transmitir oralmente uma tradição, como se vê, por exemplo, em narrações folclóricas, ou mesmo simplesmente narrar uma história qualquer, com objetivos de entretenimento, por exemplo, tá? Então, como exemplos, a gente tem a Bela e a Fera, Bela Adormecida, Os Sete Anões, etc. E aí a gente tem a fábula. A fábula é a mesma coisa que o conto. Ele vai se preocupar em passar um fato ou uma história fictícia, mas a diferença entre o conto e a fábula é que a fábula vai dar uma lição de moral, tá? Então geralmente vai se apresentar com personagens, animais animados, que estão humanizados, tá? Por exemplo, a tartaruga e a lebre. Todo mundo conhece essa história, né? E qual que é a moral dessa história? Que muitas vezes é melhor você ir devagarzinho e manter a constância do que você querer ir super rápido e não conseguir manter a constância, né? Então, nem sempre o mais rápido é quem vence a corrida, o percurso. Então, passa uma lição, né? E aí, essa lição de moral caracteriza a fábula. E o romance? Fica aqui a pergunta para vocês. O romance é apenas sobre amor? Já respondo de antemão que não, tá? Tem ali a charge, a gente vai ver, né? Amor. Já que vocês vão mexer no meu coração, dá pra tatuar o nome da minha esposa nele? É uma charge, né? Vai brincar com o sentimento do amor estando ali no coração, o órgão físico, né? Que na verdade a gente sabe que não é a realidade, né? Hoje em dia a gente entende biologia o suficiente para saber que é o nosso cérebro que ama e não o nosso coração enquanto órgão, né? Mas ficou consagrado o órgão coração como órgão do amor, né? E aí tem essa charge. Então, mas assim, romance não é apenas sobre amor, tá? Romance é qualquer narrativa longa. Um exemplo de romance que todos vocês já devem ter assistido: novela. Novela é um tipo de romance. Livro. Quando eu falo assim, lê esse romance aqui, não necessariamente estou falando de um romance romântico. Posso estar falando de alguma aventura. Um Harry Potter é um romance. Um Game of Thrones é um romance, tá? Então, assim, não necessariamente esses livros, eles são. O romance vai tratar apenas sobre o amor, tá? É qualquer narrativa longa. Aí aqui, outro tipo de gênero textual que a gente vai ter é a charge e o cartoon. A diferença entre charge e cartoon, galera, é basicamente que a charge vai tá ligado mais aos acontecimentos atuais e o cartoon vai estar ligado mais aos acontecimentos universais. Mas os dois vão tratar vão trazer humor e crítica social, através de um quadrinho único, tá? Então ali, ó, por exemplo, na charge, coronavírus, o noticiário está 100% infectado. O que que quer dizer aqui? Que o noticiário tá com coronavírus? Não, né? Tá dizendo que o noticiário só fala de coronavírus, por isso que ele tá infectado, tá? Então é uma crítica social a algo que tá acontecendo agora. E o cartoon ali, ó. Joaquim, cuidado, Joaquim, a internet está cheia de vírus. Não se preocupe, Maria, já estou protegido. Então, ali ah, é o confundir o vírus virtual de computador com o vírus biológico no sentido biológico, né? E aí qual que é a diferença entre esses dois? É que na charge ele tem uma crítica, né, ao noticiário que só fala de coronavírus. E aqui no Cartoon é mais uma questão de humor, tá? Tanto que a charge tem mais a ver com crítica, que geralmente ela vai estar falando de uma personagem, de uma figura política, de uma figura conhecida da gente, que a gente vai utilizar para criticar, uma situação social que a gente vai utilizar para criticar, tá? E o cartoon não, o cartoon vai trazer mais o humor e a reflexão de alguns acontecimentos da nossa vida do que uma crítica específica a alguma situação, tá? E o que que é a tirinha, que é outro tipo de gênero textual?
É basicamente uma charge ou um cartoon, né? Mas em sequência, que vai dar uma história em sequência, né? E aí pode ter vários objetivos. Tem objetivo só de entretenimento, objetivo só de. Pode ter de crítica social, de várias coisas. Aqui o que a gente tem uma tirinha que é famosa, que é da Mafalda, né? Tem outras também que são bem famosas. Outro tipo de gênero textual que a gente tem aqui, propaganda, tá? Propaganda que vai trabalhar com argumentação, com exposição, persuasão, informação, tá? Então ali, ó, o café da manhã que escolhemos juntos. Aí vai ser uma linguagem que vai estar te incluindo esses juntos aqui que está destacado. Tem as cores aqui, amarelo e vermelho, que tem a psicologia das cores, né? Que diz que amarelo e vermelho é para te induzir a fome e a sede. Então, são mensagens que são explícitas, mas tem algumas mensagens que estão implícitas, como essa das cores, né? Que só quem tem esse conhecimento prévio sabe sabe que ele está tentando te induzir a fome e a sede ao olhar para essa imagem, né? Ele reforça também algo como algo saudável através aqui de um suco natural, de uma água ali, né? Para te reforçar que é uma alimentação saudável Nescau, né? Então ali, ó, as características da propaganda. Vai ter uma linguagem persuasiva, café da manhã que escolhemos juntos, né? Então já está te conquistando você através das palavras, a imagem, então, produzindo esse impacto visual de ser algo saudável, de trazer fome e sede, né? Informação de um produto do café da manhã, escolhemos juntos o argumento para usar o produto do café da manhã, né? Então, o gênero textual de propaganda é um gênero que vai utilizar diversos aspectos para tentar te convencer a comprar o produto que está sendo propagado, que está sendo vendido, tá? Então, pessoal, tem vários outros gêneros textuais, mas os principais são esses que eu falei para vocês, tá? Vou colocar os exercícios no Drive para vocês, depois de assistirem essas aulas, treinarem. Tem que treinar, tá, pessoal? Tipo textual e gênero textual cai no Enem, cai na URGS, então tem que dar uma treinadinha para não errar por besteira, porque é um conteúdo fácil, é um conteúdo que não dá para errar, tá? Tem que treinar para não errar e garantir esses pontos aí. Deixar para errar as questões mais difíceis das áreas de exatas, etc. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Foi um prazer dar essa aula. A gente se vê na próxima aula.